Oi, gente, meu nome é Larissa. Oi, gente, eu sou o Pedro Prazer, me chamo Jonathan. e esse é mais um episódio do nosso podcast, Podcast do Fim do Mundo. A gente está fazendo esse podcast ligado a um projeto de estágio na nossa faculdade de História. Nós nos encontramos aí no sétimo semestre atualmente. A gente está fazendo esse estágio como um substitutivo do estágio presencial, que ele deu ali algumas opções para que os alunos possam estar realizando como uma forma substituta do estágio presencial nesse período atual de pandemia. E a gente escolheu aí a questão de fazer um podcast sobre questões ligadas ao Enem. No nosso caso, a gente está fazendo sobre questões ligadas ao período da modernidade, no caso da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai estar falando aí nesse quarto episódio sobre o nazismo. Bom, isso mesmo, né? Como o Pedro falou, esse é o quarto podcast, né, da série, né, do projeto Manas e Manos. E, na verdade, a gente vem seguindo uma linha aí, né? No primeiro, nós falamos sobre o nacionalismo, que era, né? Alguns exemplos. O segundo, nós falamos do autoritarismo. No podcast anterior, nós falamos sobre o fascismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, neste episódio, sobre o nazismo. O nazismo, em primeiro momento, né, acho que a primeira definição mais assertiva que podemos fazer sobre ele é que o nazismo é o fascismo da Alemanha, né? Então, ontem a gente viu um pouco sobre o fascismo, principalmente na Itália, né, com Mussolini, e que a gente também falou, né, que ele se espalhou ali por toda a Europa e mais que na Alemanha ele teve características aí um pouco distintas que acabou sendo denominado de nazismo. Né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre isso, porque é um tema muito abordado, né, em cinemas, livros, séries, documentários, né? E e a gente esqueceu de falar. Esse podcast é direcionado para pessoas que estão no terceiro ano do ensino médio, né? Mas caso você não esteja no terceiro ano ainda, ou você seja do EJA, ou já tenha terminado a escola, você é muito bem-vindo aqui conosco. Bom, então, né, o nazismo é um tema muito falado, né, na mídia, novelas, filmes, e isso acaba gerando um certo fascínio da geral, assim, né, que as pessoas querem entender um pouco mais sobre o que foi, como surgiu, o que realmente aconteceu. E acho que uma questão aí que vale a pena a gente levantar aqui, que eu acho que todo mundo já se perguntou, né, isso alguma vez na vida, é como os alemães conseguiram olhar para o nazismo e pensar que essa seria a solução para os problemas que eles estavam enfrentando naquele contexto. Uma forma Exatamente, de... né? Desculpa falar, Pedro. Nada, pode continuar, já. Antes, só para, né, complementar essa dúvida que a Lari bem trouxe, que a gente falou aqui um pouco nos podcasts anteriores, né? E te convido a acompanhar sobre totalitarismo, sobre autoritarismo, sobre o próprio fascismo, né? Que serviu aí também como base, né? Tá ali ligado muito próximo do nazismo alemão. E mesmo a gente trabalhando todos esses temas, a gente discutindo, né, esses conceitos, essas ideias que são muito atuais, mesmo com toda essa informação que nós temos hoje, é muito difícil fazer uma análise racional do fenômeno nazismo, né? É algo assim muito complexo de se estudar. Ele é o totalitarismo, o nazismo ele foi o mais radical, né? O nazista foi o mais radical de todos,
E sem dúvida ele reforçou uma maneira uma forma de fazer um governo totalitarista que nunca foi visto anteriormente, né? O historiador Ian Kershaw, britânico, ele escreve em 1993 que o nazismo, né, além de ser um fenômeno extremamente difícil de se entender racionalmente, ele define que, sob a liderança de um líder que falava de conceitos apocalípticos como o poder ou a destruição do mundo e um regime baseado na ideologia repulsiva do ódio racial, um dos países mais cultural e economicamente avançados da Europa, na época, planejou uma guerra, desencadeou uma guerra global, conflagração, que custou a vida de quase 50 milhões de pessoas e atrocidades perpetradas, culminando no assassinato em massa e mecanizado de milhões de judeus. E ele determina dizendo: a habilidade do historiador é insuficiente para tentar explicar o que aconteceu em Auschwitz. Né? Nós vamos entrar nos próximos podcasts um pouco mais no que é a Segunda Guerra Mundial, mas só para você, né, já ir compreendendo o que foi o regime nazista alemão, né, essas poucas palavras podem mostrar muito claro para a gente o que foi, né? Assassinato em massa, um regime. Genocídio, né? Exatamente, e não só de judeus, né, que a gente vai abordar depois, mas muitas outras culturas que eles não consideravam as culturas puras, né, sobre o governo de um líder, de um ditador, que foi Adolf Hitler, né, que assumiu efetivamente ali em 1935 na Alemanha, né, num contexto ali completamente desorganizado economicamente, quebrado, né, economicamente, um país afundado em crise pós Primeira Guerra Mundial, né? Ainda estavam em débito com os países vencedores da guerra, como os Estados Unidos, a Inglaterra. Então, eles ainda estavam em débito com eles, pagando esses débitos e tentando sobreviver, né? Chegaram, assim, a ter uma crise de alimento, assim, absurdo, né? De não ter literalmente o que comer mesmo. Então, é nesse contexto de, de uma sociedade quebrada, de todos os aspectos possíveis, né, que surge esse regime totalmente autoritário, totalmente nacionalista, né, que vem com ideias assim que reafirmo, né, é difícil fazer uma análise racional do que foi esse fenômeno. A gente vai falar um pouco mais. Sim, sim. O que eu ia estar adicionando é que ali a gente tem essa questão muito difícil da gente conseguir compreender ou conseguir descobrir qual foi a racionalidade por trás de todos os horrores que eles foram desencadeados pelo nazismo, mas o que pode direcionar a gente a poder entender um pouco melhor, que vai ser o que a gente vai estar discutindo hoje, é da onde surge esse movimento e essas ideias, que elas vão logicamente, se deflagrar ali, vão cada vez aumentar mais até o pico da guerra, que é onde a gente vai ter aí os grandes horrores sendo revelados do que essa forma de pensamento, essa organização política causou. Bom, gente, o nazismo, né, ele também é conhecido como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, e esse partido surge, né, como o Jonathan falou, no final da Primeira Guerra Mundial, no mesmo contexto que começa, né, surge o fascismo com o Partido Fascista na Itália, também pós Primeira Guerra Mundial, né, onde esses países estão arrasados por uma guerra e eles, a população se encontra desesperada, né, ansiando por uma salvação. Então, em 1933, né, o Adolf Hitler ele se torna chanceler da Alemanha, né,
e ele assume o poder, né, com um movimento de extrema-direita, né, assim como o fascismo, nós falamos ontem, também é um movimento de extrema-direita, né, então não se confundam, né, com o nome, porque principalmente em 2018, né, saiu aí algumas fake news, algumas pessoas dizendo que o nazismo era de esquerda porque o nome do partido era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Então, gente, por exemplo, um exemplo que a gente tem nítido hoje em dia é o PSL, né, o Partido Social Liberal, né, isso mesmo, não é? Isso. Não lembro. Então, Eu sou... por exemplo, se tem uma coisa que o PSL não é, né, é um partido de esquerda ou de centro-esquerda, é um partido de ideais de extrema-direita, afinal de contas, foi o partido no qual o atual presidente do Brasil se elegeu, né, presidente, e não é segredo para ninguém de que ele é um governo de extrema-direita, então o fato de ter socialista ou social no nome do partido não quer dizer nada, né? E assim como o fascismo, o nazismo também tem uma base de apoio aí, né? Dos trabalhadores, né? Também é caracterizado como um regime que vai tratar aí com os trabalhadores, né? Com a questão do trabalhismo, de controle dessas massas operárias, né? E vem com um discurso salvador, né? Nós vamos salvar a Alemanha, né, da mancha da corrupção, nós vamos acabar com a fome, nós vamos destruir todos os nossos inimigos, né? O inimigo nesse contexto, para eles, né, num primeiro momento, eram os judeus, né? Então, por mais que o judaísmo fosse uma religião, enfim, muitas dessas pessoas que ali estavam nasceram na Alemanha, né? Eles não reconheciam como alemães, né? E a cultura judaica ela é muito marcada, né? Por eles serem sempre ligados ao comércio, né? Então, relojoarias, joalherias, né? E, enfim, e outros tipos de comércio. Então, o discurso foi tomando forma aonde o Hitler ele conseguiu fazer com que a população olhasse, né, no primeiro momento para os judeus e visse eles como aqueles que estavam destruindo o país, né, manchando a raça ariana, né, gente, não existe raça ariana, né, isso foi uma invenção, né? E Acho que, obviamente com o tempo. Oi, perdão. sim, eu acho que uma forma mais simples a gente está entendendo aí a questão toda, a gente vai passar ali a grande parte dos fatos que geram esse aumento essa subida do nazismo ao poder. Porque nesse quarto episódio, a gente, basicamente, para a gente conseguir explicar o nazismo de uma forma direta, a gente pode simplesmente bater ali nos pontos que a gente já conversou anteriormente. A gente vai ter um forte nacionalismo dessa população, principalmente na Alemanha, que a Alemanha ela tem uma história recente nessa época de união, de noção de que seria a Alemanha em si, ligado à derrota da guerra. A gente vai ter o autoritarismo personificado ali com a figura que seria Hitler. A gente tem muito forte o fascismo dentro desse discurso racial e dentro desse discurso de quase um revanchismo que a gente vai ver dentro da Alemanha de uma forma total. É isso mesmo. Bom, e como eu disse, né, anteriormente, o antissemitismo, né, que é esse ódio aos judeus, ele vai ser aí num primeiro momento muito exaltado, né, mas você tem outras classes que também vão sofrer com esse discurso
autoritário e totalitarista do Hitler, por exemplo, como os negros, os homossexuais, os ciganos, né? Então, seguindo a mesma linha do fascismo, toda e qualquer cultura que não fosse a alemã, ela era uma cultura inferior, né? Toda e qualquer pessoa que não fosse alemão, né, era tido como uma pessoa inferior, menos inteligente, né? E isso foi gerando ele conseguiu unificar boa parte da Alemanha para que comprasse, né, o seu discurso e colocasse isso em prática, né? Hitler foi eleito democraticamente, né? Ele chega ao poder de maneira democrática e se estabelece no poder com apoio popular, né? Então, sabe aquela frase de que os piores ditadores eles foram eleitos democraticamente? Então, quando se fala essa frase, estamos falando de Mussolini, de Hitler, né? E, bom, acho que a gente pode avançar um pouquinho, né, e falar sobre a suástica, né, que é o símbolo do nazismo. A suástica, ela não foi um símbolo inventado pelo partido nazista, né? Na verdade, ela é um símbolo que já existia há milênios, né? E era muito utilizado pelos povos hindus, né? E que a Alemanha acabou se apropriando disso no né, o Partido Nazista acaba se apropriando disso. E hoje em dia é impossível a gente não ver, né, a suástica e não associar ao Partido Nazista, né? Exatamente. E até de uma apropriação incorreta, né? Acabou ganhando um olhar que não deveria sobre esse símbolo, né? Mas hoje ele é completamente assim, reprimido, né? Você, apareceu recentemente pessoas, né, com tatuagens nas redes sociais, andando livremente na rua com símbolos, né, uma suástica, por exemplo. Vai destacar que hoje isso é crime, né? Na Alemanha isso é crime. Então, caso você veja, né, só com a tatuagem ou fazendo alguma saudação, algum símbolo ao nazismo ou ao neonazismo, né? Isso é considerado crime, né? A pessoa ela pode sim ser presa. Ainda sobre o historiador que eu trouxe em questão, né? O Jan Kershaw, ele é um grande escritor sobre Hitler. Então ele tem muitas obras dedicadas às biografias de Adolf Hitler, né? Então fica aqui uma delas que o próprio nome é Hitler mesmo, e outra é De Volta do Inferno, né? Então são duas obras dele muito interessantes, né? Que trazem um pouco com referências, com conteúdo assim muito interessante, né? Muito relevante nesse sentido. Só complementando o que a Larissa trouxe sobre a questão do partido nazista, né? Vai destacar que em 1933 o Hitler ele assume o governo, né? Incendiando o parlamento, acusando, né, de comunistas, prendeu e assassinou opositores. Ele aboliu a Constituição vigente na época, né? Ele dissolveu completamente o parlamento, suprimiu todos os partidos, com exceção o Partido Nazista, né? Ele assassinou de fato, eles caçaram e assassinaram todos os seus concorrentes e opositores. Além disso, né? Além desse poder centralizado, tomada de poder, né, de forma muito autoritária ali, e violenta, ele também se aliou a grandes magnatas, né, financeiros, como o grupo Thyssen, por exemplo, né, que garantiu para ele esse poder econômico e as associações dos trabalhadores que deixaram de existir.
né, onde foi fundado ali apenas um sindicato, que é a Frente Trabalhista Alemã. Então, com essas ações ali, no começo da década de 1930, Hitler, que já foi sido eleito, já estava no poder, já vinha plantando suas ideias, já vinha expandindo a sua ideologia, né, já vinha ganhando muitos adeptos, não é à toa que eu bem falei aqui, grupos magnatas, né, de grandes empresários mesmo, que comandavam ali boa parte da Alemanha se aliaram a ele, ou seja, né, mesmo agindo de forma muito violenta, tinham muitas pessoas que se identificavam, né, com ele. Então, começou na década de 20, se estendeu e cresceu com muita força na década de 30 na Alemanha, né, como a Lara já bem trouxe. E a gente já falou aqui a questão podcast referente ao nacionalismo, que ele sempre surge como uma resposta a uma decadência social, né? Então, sempre quando um país ele está em crise, sempre quando o país ele está quebrado financeiramente, com muitas debilidades, a população passando muitas necessidades, normalmente surge esse movimento nacionalista na figura de um líder carismático, de um líder que tem boa persuasão, de um líder que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Como o também trouxe, vamos combater os nossos inimigos, vamos recuperar o poder da Alemanha, vamos recuperar a nossa nação, não podemos permitir que eles continuem fazendo isso com a gente, né? Discursos nesse sentido, e Hitler era excelente nesses discursos, né? Ele tem discursos dele de horas e horas discursando para milhares e milhares de pessoas que ouviam ele atentamente, né? Então, toda a década final da década de 20, década de 30, todas as crianças, né, que cresceram nesse contexto social já cresciam com esses ideais já inseridos neles desde a escola, o seu dia a dia, né, até esse ódio às outras culturas. Acabou culminando, por exemplo, em 1938, a noite, né, dos vidros quebrados, como ficou conhecido, que foi uma ação ali extremista, racial, né, promovido pela SS, que buscava ali converter as suas tropas de elite, né, em guardiões da pureza racial, né? Então era assim que eles se denominavam, para destruir raças inferiores e aperfeiçoar o método de seleção biológica, ou seja, eles buscavam uma que eles fossem apenas uma única raça, né? Uma raça superior, uma raça que não tinham miscigenação, que não tinham pessoas de outras culturas, e vale também o destaque até pessoas deficientes, por exemplo, eram consideradas, né, por esses líderes ideológicos, como raças inferiores, né? É óbvio, e é sempre bom destacar isso, que não era toda a Alemanha que era nazista, e muitos alemãos que apoiaram Hitler durante seus primeiros anos de governo, após verem o que estava acontecendo de fato, deixaram de seguir ele ou resistiram de alguma forma, mas podemos dizer que aí já era tarde demais, porque já tinha crescido muito, ganhando muita proporção, muito poder na Alemanha e em outros países. Não é à toa que eles conseguiram promover uma guerra mundial, né? Então já era uma ideologia ali que estava crescendo muito. E o século XX como um todo, né, principalmente a primeira metade, é marcado por nacionalismos extremos, marcado por nações, né, que estão ali se unificando, então buscando símbolos do passado ou símbolos que eles se apropriam como símbolos deles, como os arianos, por exemplo, na Alemanha, para buscarem ali uma figura de um ser ali mitológico, para afirmarem a sua identidade nacional, né, o seu passado nacional, né? Então foram ideais assim muito fortes que quando ganharam muito poder ficou muito difícil combater tanto internamente na própria Alemanha quanto externamente, né? Isso. E é uma questão que a gente também consegue levantar aí, que é importante,
principalmente dessa última parte do seu discurso, Jonathan, é que a principal diferença, a principal coisa que destaca o nazismo de outras formas de extremismos ou de fascismos e afins é a parte racial, que é muito forte dentro do nazismo. Isso aconteceu principalmente por causa que durante esse período um discurso muito forte que ainda se faz algumas vezes presentes, a gente às vezes acha que não, mas ainda é algo existente, principalmente na nossa cultura ocidental, é uma questão de um sentimento antissemita. No caso da Europa, principalmente na Alemanha naquele período, era um sentimento que ele se encontrava muito forte e por ser uma população minoritária, uma população que não tem costumes cristãos, ela sempre foi uma população vista como uma população um pouco isolada ou deixada de lado dentro da Europa desde o período medieval. E essa forma de racismo, de preconceito, ela ocorreu ali até casos famosos, até pouco tempo antes do início da Primeira Guerra Mundial, como foi, por exemplo, um caso chamado do caso de Dreyfus, que um soldado que tinha origem judaica foi expulso do exército, se não me engano, francês, por causa que ele foi acusado de ser um espião porque ele era judeu. Essa forma desse sentimento, ele vai ser muito utilizado, ele vai ganhar muita força como uma forma de culpabilização da população judia pelos males que a Alemanha sofria e pela a perda da Primeira Guerra Mundial. A gente escuta esse tipo de coisa, hoje em dia talvez a gente pense que é algo mais geral da população, mas não necessariamente era. Foram ideias que foram popularizadas, na verdade, pelo próprio Hitler, né? Antes dele conseguir dar o golpe de Estado, fazer a queima do Reichstag, que era o Palácio do Governo, e afins. Ele tinha sido preso anteriormente. Na prisão, ele escreve um livro chamado Mein Kampf. O Mein Kampf, que significa Minha Vida, ele é um livro como se fosse uma autobiografia em que o Hitler ele declara, ele faz uma forma de denúncia sobre a vida dele e a luta dele contra uma organização ou contra uma existência de uma organização que desejava dominar o mundo, que seria uma organização primariamente judia. Nesse caso, logicamente, era ali uma questão de uma mentira, uma teoria da conspiração, só que ela ganhou força justamente por ser uma teoria da conspiração e trazer aquela ideia que a gente tinha discutido no último episódio sobre fascismo, da necessidade de ter um inimigo externo e uma figura que ela é sempre fraca o suficiente. Por exemplo, os judeus, eles eram uma minoria, uma população que ela não conseguiria ali se destacar ou se defender, mas ela sempre parecia ser uma grande culpabilizada, uma responsável pela perda da guerra, uma responsabilizada, uma população com poder o suficiente para ter levado a Alemanha até o momento em que ela se encontrava após a Primeira Guerra Mundial. E aí o contraponto disso dentro do nazismo foi essa criação e essa puxada para essa nacionalidade alemã, essa noção de uma população branca, ruiva, loira, da parte nórdica da Europa, que seria uma população, uma raça ariana, que ele começa essa mistura de várias tradições, esse apego, essa criação de uma tradição, um tradicionalismo, de puro discurso racial, de pureza de raça e afins. E isso vai ser destacado principalmente porque
esse discurso ele se torna um discurso extremamente violento. A primeira face que a gente vai ter de violência dela é o que o Jonathan comentou também, que é a Noite dos Cristais, também é conhecido como ou das Vidraças Quebradas, que foi literalmente uma violência realizada dentro de bairros e estabelecimentos em que os donos eram judeus, em que os estabelecimentos foram destruídos, porque a população de lá era judia, e dentro da Alemanha atual, dentro do governo nazista, os judeus não seriam mais bem vistos. Isso vai se tornar muito mais extremo com o passar do tempo, com o avançar tanto do governo nazista como ali da chegada da guerra, em que a gente vai ter a construção de guetos, que, aliás, é da onde surge, em parte, esse nome que a gente tem hoje em dia de um local um pouco mais isolado da cidade como gueto, de que era uma região de um bairro específico onde os judeus teriam que ficar, e era uma população que foi abandonada naquela parte da cidade, foi confinada ali, e durante a Segunda Guerra Mundial a gente vai começar o grande crime, né, grande crime contra a humanidade, grande horror da ditadura nazista, que é o Holocausto, ou então a solução final, né, como era conhecida dentro do regime, que foi a execução e o genocídio ali em massa de judeus. Bom, a gente falou bastante sobre o antissemitismo, né? Mas assim como o fascismo, o nazismo tem algumas características muito marcantes, né? Além do antissemitismo, ele também é antiliberal, né? É racista, faz uma exaltação da guerra, né? Então a guerra como uma forma de resgatar a imagem de um país forte, né? Um país forte, ele guerreia com outros países e tem sucesso sobre isso, né? Então também é um momento que, assim como os meninos comentaram, né, que nas escolas as crianças começam a aprender sobre a guerra, né, e como ela é positiva para a sociedade. É um momento onde o ensino militar, né, ele se faz muito presente na Alemanha. Uma política eugênica, né, que é o ideal de purificação da raça, uma exaltação da raça germânica, um nacionalismo extremo, né, então aquela questão do tudo que não é alemão, tudo que não está no limite das nossas fronteiras não é bom o suficiente, né? E assim como o fascismo também tem o desejo de expansão territorial, né, de fazer a conquista de outros países, e isso está diretamente ligado à exaltação da guerra e o desprezo pelas artes modernas, assim como o fascismo, né, que a gente comentou no podcast anterior. E tem também o antimarxismo, né, e aqui, de novo, né, vale a reflexão. O partido nazista, ele levou comunistas aos campos de concentração, né? Então, como que um governo que leva comunistas a um campo de concentração, né, a um campo de extermínio, acaba, né, décadas depois, vem uma pessoa e simplesmente diz que esse governo era de esquerda, né? Não, não era, muito pelo contrário, este governo matava os esquerdistas, comunistas, socialistas. Trazendo ali também sobre esse assunto, Lari, a gente tinha discutido no último episódio que existe uma faceta do fascismo, que ele é o anti-intelectualismo. E dentro dessa questão, a gente tem diversos pensadores, cientistas, que eles vão estar fugindo da Alemanha durante esse período, no período inicial e durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Algumas figuras são bem famosas, a gente tem, se não me engano, o Einstein, ele foge da Alemanha, o Freud, ele vive na Alemanha durante esse período, ele tem os livros dele queimados
né? Existem queimas de livros públicos das bibliotecas, que são considerados como livros que não devem ser lidos, por N Livros motivos. proibidos, né? Exatamente. A gente tem a Hannah Arendt, a gente tem diversos pensadores desse período dentro da Alemanha que eles são muito famosos hoje em dia, e às vezes por causa da guerra e às vezes não. E eles ou fugiram, ou eles tiveram que passar o período dentro da Alemanha, ou eles acabaram indo para campos de concentração ou sobrevivendo durante o conflito. Sim, exatamente. Acho que uma dica aqui, né, de livro e de filme. Tem o filme também que fala dessa questão dos livros queimados, né? É o livro A Menina que Roubava Livros. Então fica aqui uma dica de leitura e também tem o filme. Então, se vocês, né, quiserem assistir o filme, eu já vou dar um spoiler, né? O título, né, A Menina que Roubava Livros, é porque uma menina, né, ela é uma criança, ela rouba livros dessas fogueiras feitas pelo Partido Nazista. Então, é um momento que a Alemanha ela tem várias bibliotecas destruídas, né? Onde eles tiravam os livros, todos aqueles livros que eles acreditavam que fossem proibidos e que ferissem, de certa forma, né, aquilo que o Partido Nazista defendia, ou que tivesse algum escritor comunista, liberal, anarquista, judeu, cigano, qualquer livro de exaltação de outra cultura que não fosse a germânica era incendiado. Não tinha vez. E uma característica também do nazismo é o culto à personalidade, né? E que personalidade é essa cultuada? É o próprio Hitler, né? O Führer, que a gente vê aí em alguns filmes, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, o quanto ele era exaltado e adorado, né? Praticamente aí como um deus para a sociedade alemã. Exatamente, né? Só para também destacar alguns pontos importantes sobre a organização administrativa, né, da Alemanha com base no Partido Nazista. A gente falou que ele era fortemente hierárquico, né? Ele era extremamente hierárquico. Possuía ali um grupo de 34 oficiais locais, né? Era uma seção paramilitar que servia como guarda pessoal dos líderes e como um grupo de choque, né, liderado pela própria SS, né, que era ali o grupo de agentes especiais do Hitler. Eles também assumiam, além do poder administrativo, né, como a gente falou aqui, com a queima do parlamento, com a difusão dos partidos, também o poder e o controle da polícia, né, e do exército. Então, a polícia política, ou a Gestapo, né, tão conhecida Gestapo, e a juventude hitlerista, né, que também eles são grupos de militância, né, policial, e assim ele conseguiu ganhar, ter um controle maior da população, né? Então a gente fala, mas como é que ele, voltando à pergunta que a Larissa trouxe no início do podcast, como é que tantos alemães aceitaram e fizeram parte de tudo isso? Muito também pelo esse controle policial, né, pela censura, como a gente falou aqui dos livros. Então você limita o conhecimento das pessoas, principalmente dos jovens, você limita as informações, você limita, você tem um controle muito grande. E todo esse controle, né, tanto policial quanto de informação, limitando a população, ajudou muito nessa propagação da ideologia, né, hitleriana, principalmente promovida pelo Joseph Goebbels, né, que era o principal líder aí da divulgação dos programas de propaganda. Foi até comparado recentemente ao episódio que aconteceu, né, com o ex-ministro do governo atual, em relação à propaganda utilizada pelo Goebbels, especialmente na cidade de Nuremberg, né, que era onde Hitler considerava a cidade mais alemã de todas. Vale só um destaque aqui das relações externas de Hitler, né, que ele era um
um negociador, assim, um estadista, né, por excelência também. E na política externa, né, a Alemanha ela se concentrou muito na renegociação do Tratado de Versalhes, né, que é esse tratado que colocou a Alemanha nessa crise depois da Primeira Guerra Mundial, né, com os débitos que eles tinham que pagar, com todas as restrições que foram colocadas ao país, que afundou cada vez mais eles. Eles saíram da Liga das Nações e na ocupação das áreas de fronteira com a Tchecoslováquia, né, que foi dada a eles, principalmente pelos britânicos, né, tentando ali, já vendo que eles estavam crescendo na ideologia nazista, tentando ali controlar os ânimos do Hitler, eles entregaram essas fronteiras da Tchecoslováquia, da Áustria, da França e da Bélgica. Vale aqui um destaque sobre a Tchecoslováquia, que aconteceram diversos massacres e assim, diversos assassinatos em massa de cidades inteiras, né, na Tchecoslováquia, que veio se dissolver depois, né, mas foi um país muito castigado pelo regime nazista na época, e eles tiveram, assim, né, adotaram uma política expansionista muito agressiva, assim, mas bem mais do que a italiana, por exemplo, né, o regime fascista, ele ficou muito ali na Itália mesmo. Já o regime nazista e a ideologia hitleriana, ele se expandiu muito, né? Ele assim buscava cada vez mais espaço, mais controles políticos, fronteira, países, né? Eles visavam ali criar um grande império pan-germânico, né? Essa era a ideia do Hitler. Ele não tinha algo só interno para a Alemanha, reerguer a Alemanha em si, mas também queria dominar, queria, né, alcançar todo o território que ele pudesse ali ao redor dele. Isso eu creio que é muito interessante a gente trazer. Só para finalizar, eu vou reforçar e trazer novamente. É muito difícil fazer uma análise racional dos fenômenos chamados nazismo. Nós temos, de alguma forma, falar um pouco dele aqui, um pouco sobre o governo, o regime, né, de Adolf Hitler, o que foi essa Alemanha da década de 20 e 30, pré-Segunda Guerra Mundial, né, mas ainda nos faltam aparatos, ainda nos faltam uma habilidade, né, como historiadores, como profissionais da área, para compreendermos racionalmente e tentarmos explicar o que foi esse período nazista, as consequências que trouxeram, né? E como isso ainda reflete nos dias atuais. A ideologia, os ideais, e muitos apoiadores que ainda seguem Hitler e as suas ideologias, né? Então, com isso nós finalizamos nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Convido a continuar nos acompanhando, né? E creio que seja isso. Isso mesmo, fiquem ligados, né? O próximo podcast a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos falar mais sobre o nazismo, né? Sobre o Hitler. Então fiquem de olho aí que vem mais assuntos bacanas, né? Para a gente trabalhar. Então é isso. Se cuidem, né? Tomem a vacina, né? A primeira dose, quem ainda não tomou, a segunda dose para quem já tomou a primeira. Fiquem atentos aos prazos, continuem usando máscara, usem álcool em gel. E é isso. É isso aí, gente. Próximo episódio estamos aí. Até a próxima. Cuide, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Oi, gente. Meu nome é Larissa.